Deus seja louvado. Amém. 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 Meus Amém. amados, vamos ler com a ajuda de Deus a leitura da Bíblia, né? Sagrada, que está aqui no Santo Evangelho, segundo Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler agora do versículo 21 em diante. Glória a Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Glória a Jesus. Nessa passagem, irmãos, aqui, está assim: Jesus apresentado no templo em Jerusalém. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo anjo lhe fora posto antes no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para a apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas, né, ou pombinhos, ou 2 pombinhos. E então, irmão, vamos parar por aqui para nós falarmos sobre o nosso Senhor Jesus quando foi apresentado ali no templo. Vejamos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor, que já no primeiro verso, quando terminou esses 8 dias, que Jesus já tinha nascido, né? Então, irmão, nós vemos aqui que levava o menino para circuncidar. A circuncisão do menino, irmãos, é que todo o menino, todo macho, ele era para fazer a circuncisão, tirar o prepúcio, né, do órgão genital da criança, e ali isso chamava a circuncisão. Irmãos, e eles levaram para o templo. E assim, nós vemos aqui que já no 22, no versículo 22, que cumpriu aqueles dias da purificação dela. De quem? Maria, tá bom? Segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Então, vemos aqui, irmãos, nesse versículo 22 até o 24, que aí vai fazendo segundo a lei, nós vemos aqui que o dia da purificação naquela época era de 33 dias, amados, após a circuncisão do menino. Então, vejamos aqui, e veja como eles eram bem temente às leis, eles levavam muito a sério, irmãos. Eles temiam muito a Deus. E nós vemos aqui, podemos abrir o livro de Levítico, no capítulo 12, versículo 2 ao 8, ali nós podemos ver justamente sobre a lei de Moisés ali, que Deus deu a graça, né? Então, vamos lá, Levítico, glória a Jesus. No capítulo 12, aqui nós vamos ver, irmãos, só para vocês terem ideia, aqui vai se falar, glória ao nome do Senhor. Olha aqui, ó. Aqui é onde se fala sobre a purificação da mulher depois do parto, né? Então, eu vou ler isso aqui para vocês verem, ó. Eu vou ler, já, do 2 ao 8, eu vou ler o primeiro também. Então, veja aqui, ó. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º, se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação.
nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário, até que se cumpra o dia da sua purificação. Mas, se der luz a uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará assentada 6 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para a expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiação e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der luz menino ou menina. Mas se a sua mão não houver recurso para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a apropriação do pecado. Assim o sacerdote, por ela, fará expiação e será limpa. Então veja, irmãos, aqui, olha como eles eram obedientes à lei, eles obedeciam à lei, nós estamos vendo aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, por isso que aqui cumprindo-se o dia da purificação dela. Então eram 33 dias dela, ainda tinham 7 dias, né? Porque o menino ia ser circuncidado no 8º dia. E vemos aqui que foi purificado segundo a lei de Moisés, que está em Levítico, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Tá bem? Foi aqui que eu li para vocês. Agora, irmão, nós vemos aqui que todos os pais, né, dos exércitos de Israel, irmão, eles levaram o seu primogênito para ser apresentado ao Senhor. Então, todo menino primogênito era apresentado ao nosso Senhor, como está aqui escrito, né, irmãos? Segundo está escrito na lei do Senhor, todos os machos que abrir a madre será consagrado ao Senhor. É o versículo 23 do capítulo 2 de Lucas. Vamos conferir isso no livro de Êxodo, no capítulo 13, do versículo 2 ao 12. Olha o que está escrito em Êxodo também. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha, diz assim também, ó. Vou ler do primeiro verso também. De Êxodo, capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito. Irmão, aqui, os primogênitos são purificados a Deus, tá bem? Ou melhor, são santificados, perdão. Todos os primogênitos são santificados a Deus. E aqui, então, no primeiro verso, então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: e lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com a mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos aveus e dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais lhe daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerá pães ázimo, e ao sétimo ali haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pão ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda o fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia fará saber o teu filho, dizendo: isto é pelo Senhor que me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão, por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo de ano em ano.
Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e como jurou a ti e aos teus pais, quando te houver dado, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, machos serão do Senhor. Então, amados, vejamos aqui que os primogênitos, eles são santificados para Deus. E Cristo Jesus, ele foi primogênito. Vocês podem ver que Jesus nasceu, depois que ele nasceu, então José teve, ele ali estava ainda desposado, era casado, mas desposado, depois ele se esposou com Maria, e aí veio tendo mais filhos, mas Jesus o primogênito. Então o Senhor Jesus foi levado para o templo, para a purificação, para ser santificado ali para o Senhor. Então vejamos, irmãos, que todo o velho mandamento, todo o Velho Testamento, eles cumpriam, o Israel sempre estava ali cumprindo conforme os mandamentos que havia. E vejamos aqui, irmãos, então, nessa passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, que aqui vocês podem ver, olha só, no versículo 24, ele diz assim, ó, e para oferecer o sacrifício segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, aqui, você vê que José e Maria, eles estavam também uma pessoa humilde, uma pessoa de poucas posses, né? Porque estava, você viu que nós lemos ali, que era para trazer um cordeiro, mas quem não tinha condições que trouxesse 2 pombinhos, né? Ou 2 rolinhas ali, para que seria sacrificado, uma para expiação dos pecados e outro na santificação. Bom, vemos aqui então, irmãos, no versículo 25, que tivemos aqui o cântico, né, de Simeão. No versículo 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Glória ao nome do Senhor Jesus, né? E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para que ele procederem segundo o uso da lei. Ele, então, tomou em teus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de todo o povo de Israel. E José, sua mãe, se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: e eis que este está posto à queda e à elevação de muitos em Israel, para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada de idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do seu templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia
e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos parar aqui, irmãos. Meus amados, aqui nós vemos já no versículo 25 e 26 o cântico de Simeão. Aqui nós vemos ali que em Jerusalém havia um homem, né, irmãos? O nome dele era Simeão, e este homem era um homem também justo, assim como Zacarias. Nós vemos que esse homem também, ele era justo, além de Zacarias, né? Todos nós já lemos ali no templo, um homem justo, um homem fiel a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E agora nós vemos aqui que aparece Simeão também, tá? Glória ao nome do Senhor. E, irmão, e a consolação ali em Israel, queridos, era o conforto e a esperança que o povo tinha em relação ao plano de Deus, que Deus já tinha avisado ao povo de Israel que ia enviar o Messias, o Salvador, irmãos. E Israel já esperava, tanto que Simeão, aqui, ele estava glorificando a Deus por ver a salvação, né, irmãos? O próprio Cristo ali. Então vejamos aqui, irmão, que o povo ela tinha essa esperança nesse plano, né? Que era um plano de Deus, como eu já disse para vocês. Então, amado, nós vemos aqui nesse papel que aqui está bem claro, que diz bem assim, ó, que Simeão, ele era temente a Deus, consolado, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui é uma coisa importantíssima que a igreja, que bem na comunhão, vocês percebam uma coisa que Deus vai dar graça de passar aqui para vocês, aqui pelo Espírito Santo. Irmãos, olha, hoje nós temos o Espírito Santo. Todos aqueles que creem em Jesus e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já recebe o selo do Espírito Santo. Então, todo cristão já tem o selo de Deus, tem o selo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já habita em nós. Vocês lembram? Muitas vezes que Deus me dá a graça de falar para vocês, primeiro, ali em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, o 19 deixa muito claro que o nosso corpo já não é mais nosso, ele é o templo do Espírito Santo, que é proveniente de Deus. Esse Espírito veio de Deus e agora habita nós, e o nosso corpo não é mais nosso, é do Senhor. Agora, o templo de Deus, o Espírito Santo habita dentro de nós, então agora nós somos o templo do nosso Senhor. Cada um de vocês é um templo de Deus, porque o Espírito Santo está dentro de vocês. Mas e antes de Jesus Cristo, que foi a partir de Pentecostes, que desceu para todos ali, né? Você lembra que o Espírito Santo foi ali e foram batizando todos ali, e todo mundo foi recebendo o Espírito Santo. E aí, a partir do momento dos batismos em Jesus, por que eles não receberam antes? Porque eles tiveram batismo de João, né, irmãos? Inclusive, depois começaram a ser batizados em nome do Senhor Jesus, os demais, os outros, que eles foram pregando e todos foram recebendo os selos. O de João ainda não tinha recebido. Você pode ver que isso, depois Paulo, ele lá na frente, um deles lá, ele falou, olha, fomos batizados por João. Aí Paulo vai e põe as mãos sobre ele e eles recebem o batismo do Espírito Santo e assim completa a obra de Deus. Porque João disse que ele batizaria com água, mas viria um outro que era muito mais poderoso e que batizaria com fogo. Glória ao nome do Senhor, que é o Espírito Santo. Então, irmãos, aí fica assim um pensamento, né? E o Velho Testamento? Se Jesus mandou o Espírito Santo agora, e lá no Velho Testamento, o Espírito Santo também agia? Sim, irmão. O Espírito Santo de Deus sempre esteve aqui também na terra, andava. Só que não era todas as pessoas que tinham o Espírito Santo. Algumas pessoas têm. E eu vou passar isso para vocês aqui, tá bom? Só depois do Novo Testamento, depois que Cristo anunciou tudo, aí todos que creem em Jesus, aí o Espírito Santo passa a entrar em todos os cristãos. Todos aqueles que servem a Jesus recebem o Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, não. Quero mostrar aqui para vocês que só algumas pessoas
que foram escolhidos para receber o Espírito Santo no Velho Testamento. Vamos dar uma olhada nisso. Irmão, abre no livro de Números, no capítulo 24, versículo 2. Vamos lá em Números. Glória a Deus. Capítulo 24, versículo 2. E levantando Balaão seus olhos, vendo Israel, que estava acampado segundo sua tribo, veio sobre ele o Espírito de Deus. Pronto. Nesse momento, o Espírito de Deus entrou lá em Balaão. Embora que Balaão, irmãos, ele acabou se vendendo para a riqueza. Ele acabou sendo impuro. Mas aqui o Espírito Santo veio sobre Balaão neste momento. Vamos ver uma outra passagem, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. Olha como o Espírito Santo, de novo, ele vai e desce. Louvado seja Deus. 1 Samuel. Aqui. No capítulo 10, versículo 10. Olha aqui, ó. E chegando ele ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, se apoderou dele e profetizou no meio deles. Está vendo? Aqui, mais uma vez, o Espírito Santo desce nesse grupo e ali são profetizados, né? Glória ao nome do Senhor, esses profetas começam a profetizar. Vamos ver uma outra passagem no capítulo 16 também do 1 Samuel. No capítulo 16 do 1 Samuel. Veja aqui, irmãos. No versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então vamos entender aqui, irmãos, o Espírito Santo, ele esteve na vida de Davi, na vida de Samuel, teve aqui, como nós já lemos aqui, e também, claro, em Moisés, também, irmão, o Espírito de Deus esteve em Sansão. Que se eu for abrir aqui, vai ter muitas passagens. Sansão, irmãos, depois vocês vão ler bem mais tranquilo. Sansão foi um escolhido de Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele. Aquela força que ele tinha era do Espírito Santo de Deus, dava força para ele, e Santo Deus, é só sobrenatural, é milagre. Irmãos, tem uma passagem em Sansão com Dalila. Sansão, ele só não foi sábio, irmão. Sansão, ele foi ali um juiz, ele estava lutando pelo povo de Israel, mas ele não foi sábio. Ele se envolveu com uma mulher prostituta, que é Dalila, e os filisteus queriam a morte de Sansão. Então, ofereceu um dinheiro para Dalila, um montante muito grande, e Dalila, né, ali na fragilidade de Sansão, homem, por ter gostado de Dalila, ele ficou vários tempo com ela, e ela ficava instigando ele, como que eram as forças dele. Em resumo, no último momento, ele entristeceu a sua alma por ela ter feito uma pergunta, e ele acabou revelando a verdade, né? Ele revelou que cortasse as tranças dele, ele então perderia a força, seria um homem comum. Então, veja, irmãos, que Sansão já sabia que o Espírito Santo estava sobre ele. E assim foi. Ele dormiu e cortaram as tranças do cabelo dele, e depois ela acordou. Olha, Sansão, os filisteus estão vindo aí. Sansão acordou. No seu pensamento, ele falou assim: mas esta vez o Senhor me livrará dele. Só que está escrito lá que o Espírito do Senhor saiu de Sansão e ele não percebeu. Sansão não percebeu.
Irmãos, e aí foi aonde Sansão ficou sozinho, o seu inimigo se apoderou dele, arrancou os seus 2 olhos, Sansão foi humilhado, parou no calabouço, só Deus sabe o que ele comia lá. E num dia de uma festa, eles quiseram que Sansão fosse dançar e, e, quer dizer, humilharam Sansão. E Sansão então clamou a Deus, pedindo perdão dos seus pecados, e pediu que mais esta vez que o Espírito de Deus entrasse nele para que ele pediu para colocar numa coluna e na outra coluna, né? Ele ficou no meio de 2 colunas e pediu ao Senhor que viesse ao encontro dele. E Deus atendeu a sua aceitou a sua humilhação, atendeu a sua oração, e na morte de Sansão, ele matou mais de 3.000 filisteus. Quando ele derrubou aquelas pedras, caiu todo aquele local lá e morreram mais de 3.000 filisteus. Só que ele também morreu junto, irmãos. Ele ceifou a sua vida juntamente com eles. E o que isso nós aprendemos? Então, agora vamos olhar para nós hoje, nos dias de hoje, como discípulos do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus, mas também nós temos que ter inteligência, temos que ter sabedoria, nós temos que ter prudência, porque, irmãos, se nós formos uma pessoa imprudente, se nós falarmos coisas imprudentes, o Espírito Santo pode se entristecer dentro de nós e nós mesmos extinguamos ele, ou seja, nós afastamos ele da nossa vida. E aí nós vamos ser um homem comum, uma mulher comum e vai começar a cometer muitos pecados. Então, meu amado e minha amada irmã, em nome de Jesus Cristo, hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, no Novo Testamento, no Evangelho de Cristo, todo aquele que crê em Cristo e aceita Ele como seu fiel e amado Salvador, todo esse cristão recebe o Espírito Santo de Deus. Toda essa cristã recebe o Espírito Santo do Senhor. Então, meu amado e minha amada irmã, nós devemos estar submissão a Deus, estar submisso à sua palavra, ao seu conselho, aos seus ensinamentos, à sua doutrina, para que o Espírito Santo esteja junto de nós e ser homens e mulheres prudentes para que não vamos extinguir o Espírito Santo dentro de nós. Ele não sai a não ser que nós começamos a afastar dele, de uma forma negativando, mentindo, enganando e se afastando do Senhor. Por quê? Porque se nós somos o templo do Senhor, vocês concordam? Se o Espírito Santo está aqui dentro de nós, é porque ele está produzindo em nós para que nós possamos produzir fruto. Ele está nos levando todas as coisas para o nosso Senhor Jesus, ele está nos guiando em toda a verdade, e nós vamos produzir fruto para o nosso Deus, e o nome de Deus vai ser glorificado na vida de cada um de vocês. Agora, vejamos bem, amados, olha o privilégio e a bondade e a misericórdia de Deus. Antes de Cristo, somente alguns receberam o Espírito Santo. Após Cristo, todo cristão recebe o Espírito Santo. Neste momento, todos nós que estamos aqui, você no teu trabalho, na sua casa, no seu afazer, eu aqui, todos nós estamos com o Espírito Santo dentro de nós. Esta comunhão é do Espírito Santo de Deus. Tá bom, meus amados? Então vejamos bem que Simeão, aqui, ó, ainda nesse momento que Jesus nasceu, ele ainda estava no Velho Testamento. Por isso que Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele cumpriu o Velho Testamento e iniciou o Novo Testamento. Enquanto Cristo estava aqui na terra, ele estava cumprindo todos os mandamentos que a lei mandava. Você pode ver que numa das passagens, nós vamos ver aqui um pouco à frente, ele diz assim que ele não veio abrogar a lei, mas sim cumprir a lei. Após que ele cumpriu a lei, vocês lembram da Santa Ceia, que ele falou assim: eis aqui o pão, comei, que isso é o meu corpo entre vós, né?
e depois ele pega o cálice e diz: ó, esse aqui é o meu sangue, o novo testamento, a nova aliança que eu faço, e assim todos vós bebereis e participareis. Ou seja, Jesus cumpriu o Velho Testamento ali na cruz, e ele ressuscitou, e a nova aliança já está conosco. Hoje nós somos unidos em Cristo Jesus para com Deus Pai, cada um de vocês. Louvem a Deus, glorifique a Deus na vossa vida, não tire o foco da presença de Deus, em comunhão com Ele sempre. O inimigo quer distrair cada um de vocês para que vocês não perceba a aliança que vocês têm com Jesus Cristo, que vocês não percebam que vai para o esquecimento a nossa aliança com Cristo. Nós somos a igreja dele, nós somos a noiva de Cristo. Quando ele vier, seremos a esposa para entrar na casa do nosso Pai Celestial, espiritualmente dizendo, né, irmãos? Então, queridos, por isso que o inimigo, ele está fazendo de tudo para distrair tanto a humanidade, para que o evangelho não chegue a eles, como também distrair aqueles que já estão com Jesus Cristo. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, todos vocês que têm a graça de Deus, o Espírito Santo, vocês são templos vivos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, vigiem. Orem e vigiem em todos os momentos, e fica com a lâmpada acesa, que a lamparina do vosso coração esteja sempre cheio do azeite, porque a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos, é a luz, né, irmão? É a lâmpada, né, que vai ali nos iluminando, e essa luz, ela vai iluminando tudo, e nós vamos alcançando a misericórdia. Porque assim, quando Cristo voltar, ele vai ver, e os anjos vão olhar cada um de vocês, o Espírito Santo em vós, e é o sinal de Deus na nossa testa. Qual é esse sinal de Deus em nossa testa? A mente é cristã, a mente é a mente do Senhor. Aqui está, em nossas cabeças, tem um maior, que é a cabeça da igreja. Então, Cristo está em nós, irmão. Agora somos guiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o sinal? Nada, não há diabo, não há demônio, nada vai mudar a mente de um cristão ou de uma cristã que verdadeiramente serve a Deus. Poderá vir com tantas filosofias, mudando algumas coisas, heresias, e aqueles que têm a mente de Cristo já conhecem a verdade, porque o Espírito Santo declara toda a verdade. Então nós não somos, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Nós não somos, irmão, uma nuvem carregada sem nada, que vai sendo levado para um canto, para outro canto, e não há nada em nós. Nós somos, irmãos, cheios do poder do Espírito Santo, da glória de Jesus, desde que cada um se dedique a Ele, busca a Ele, ora, clama, sirva a Ele, anda na santidade com Ele. Por isso que vamos estar sempre cheio do Espírito Santo. Como que vocês vão perceber que uma irmã, um irmão, ele é cheio do Espírito Santo? Bom, vamos entender. O Espírito Santo em nós vai produzir fruto. Então, como que você percebe quando um cristão é cheio do Espírito Santo? Quando produz fruto, ele tem amor, ou ela tem amor, tem longanimidade, tem bondade, a misericórdia na vida desta pessoa, ela é cheia de, como disse, de misericórdia, tem um domínio próprio, ainda que alguém humilha esse cristão, essa cristã, ela fica ali, Senhor, tem misericórdia, perdoa essa pessoa, ela está me humilhando, mas ela não sabe o que o Senhor está dentro de mim, que essas obras não faço eu, quem faz é o Senhor em minha vida. Senhor, levantou uma inveja, mas tem misericórdia de mim, e tem misericórdia desse invejoso, dessa invejosa. Estão me perseguindo, mas Senhor, eu te louvo. Pode me perseguir, mas não pode tirar a vida eterna, porque eu estou ligado no Espírito, e o Senhor está em mim, eu estou em ti. Oh, Senhor, perdoa, eles não sabem o que está fazendo.
Irmãos, olha aí o fruto do Espírito Santo, você conversando, né? Porque hoje é muito natural a inversão sobre isso. Se alguém persegue um crente, uma cristã, ela prefere chorar nos braços de outras pessoas. Ai, por que isso? Meu Deus, você viu, olha, fulana fazendo isso comigo. Ah, mas o que é isso? Aí, às vezes, a pessoa também não está ligado no Senhor, fala, não, você sabe o que você faz? Você tem que revidar, você não pode ser boba, você não pode ser bobo. Você tem que revidar. Mostra aí o seu caráter e aquela provocação. Agora, quando você fala com o Senhor Jesus, quando você fala com o Espírito Santo, você fala assim, Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que faz. Olha, o Senhor Jesus não vai te instigar para você se levantar contra aquela pessoa, jamais ele vai fazer isso. Lembra lá na crucificação, quando Jesus estava sendo humilhado, zombado de todas as formas, Jesus olha para o céu e Deus anotando os pecados de todas aquelas pessoas. E Jesus olha lá para o céu e fala, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Perdoa eles. Meu Deus do céu, irmão. Jesus perdendo todas as gotas do sangue dele ali. O Senhor Jesus já quase saindo da consciência dele, indo para um desmaio, e a morte já está esperando ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ainda com as forças que ele teve, ainda pediu perdão ao Pai pela todas aquelas pessoas ali que estavam fazendo, que não sabia que estavam fazendo. É isso que o Senhor requer de cada um de nós, que vamos perdoar os nossos ofensores. Então, irmão, ser cheio do Espírito Santo é isso. Se você encontrar uma irmã e um irmão, e quando você precisa dele, fala, olha, irmão, Deus vai te ajudar, eu vou te ajudar em oração, vamos orar junto, aí você encontra o Espírito Santo, que ele vai te dar conselhos bons, ela vai te dar conselhos bons, não vai encontrar ela te incentivando para você revidar, pelo contrário, vamos orar ao Senhor, vamos deixar que o Senhor, ele venha fazer uma obra, vamos clamar a ele, vamos buscar a Deus. Então, olha só, está indo para o lugar certo, procurando aquele que pode fazer todas as coisas por nós aqui na terra. Então, vejamos aqui que Simeão, ele era um dos que estava cheio do Espírito Santo, mas Israel inteiro não tinha o Espírito Santo nesse tempo. Mas Simeão tinha, Ana também tinha. Então vamos dar aqui a continuidade na vida de Simeão, tá bom? Então, vimos aqui, irmãos, Zacarias também foi, né? Vocês lembram que ali dentro da a hora que ele abriu a boca, né? Que nasceu João, foi o Espírito Santo e profetizou as coisas. Então, nós vemos nesse caso, irmão, que o Espírito Santo aqui, ele deu a Simeão a certeza de que ele viveria. Ó, o Espírito Santo falou para ele: olha, você não vai morrer antes de você ver o Salvador. Então, você vai ver o Messias. E a fim que pudesse fazer com o menino Jesus, né? Assim, então, nós vimos que ele teve a oportunidade de segurar em seus braços o Senhor Jesus. E assim ele viu o Messias, conforme o Espírito Santo ensinou, falou para ele. E vemos aqui, irmãos, que no versículo 27, olha o que ele disse, ó, e pelo Espírito foi ao templo. Irmão, isso aqui chama muita atenção. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procedesse segundo o uso da lei. Isso aqui é uma passagem linda, porque foi o Espírito Santo, irmão, que levou Simão em direção, né? O Simeão em direção ao lugar certo do templo. O que nós aprendemos aqui hoje? Amada igreja de Jesus, nessa comunhão que vocês estão aqui agora, nós temos aqui um desafio muito grande. Primeiro, quando a gente se entrega 100% a Deus e confia nele com todo o nosso coração, então nós temos certeza que o Espírito Santo toma as nossas direções, toma os nossos passos, e o Espírito Santo nos leva aonde Deus quer que nós vamos. Foi desta forma que o Espírito Santo levou Simeão em direção ao templo. Olha só, irmãos, Simeão poderia ir qualquer outro dia no templo,
Só que naquele dia que o Messias estava dentro do templo, foi quando o Espírito Santo tomou Simeão e levou ele lá. Olha que obra linda. E Simeão, quando ele entrou no templo, né, na hora certa, e o menino estava ali, né, irmãos, trazendo segundo o costume da lei, então nós vemos aqui que Simeão entrou na hora certa. Igreja, irmandade, para isso nós temos que estar bem submisso a Deus. Temos que ter uma intimidade muito com o Senhor. Verdadeiramente entregar a nossa vida a Ele. Irmão, nós temos que parar, irmandade, e chegar e falar, ter uma oração, conversar com Deus e dizer assim: Senhor, me traz mais próximo de Ti, Senhor. Porque por nós mesmos, às vezes nós não conseguimos, às vezes não, nós não conseguimos, irmão. Então nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus para que nós viemos mais próximo do Senhor, andando mais próximo, estar mais ao pé do nosso Senhor. Para isso nós precisamos confiar em Deus. Temos que ter essa confiança em Deus. Tá bem, meus amados? Então, queridos, vamos aprender nesta manhã, tá? Vamos aprender que se nós confiamos em Deus, o Espírito Santo vai nos levar. Ó, medite cada um de vocês. Já não aconteceu alguma vez com vocês? Às vezes, vocês vão passar por um lugar, o Espírito Santo muda vocês, e de repente houve um acidente, algum lugar ali onde vocês iriam passar, ou então vocês iriam tomar algum ônibus, ou vocês iam pegar um carro, ou qualquer coisa, e deu errado para vocês, e posteriormente vocês souberam que alguma coisa aconteceria e vocês estariam envolvidos naquela localidade, e o Espírito Santo mudou essa situação. Tá vendo? Então, quando isso acontece? Quando as pessoas são submissas a Deus. Quando a pessoa não é submissa a Deus, ela é teimosa, ela vai avançar, e aí pode até perder a vida. Então, amados, se nós, por exemplo, glória a Deus. Já não, às vezes, num aperto na vida da gente, numa situação tão difícil, vocês clamam a Deus e de repente Deus envia uma pessoa na vida de vocês. Pode ser crente e também pode ser não crente. Às vezes você pode estar andando na rua desnorteado e para uma pessoa falar, olha, e dá algum recado para você, pessoa que você nunca viu e que não é nem cristã, mas Deus usou de alguém ali para você, o Espírito Santo, para te despertar, porque às vezes você está tão desnorteado e faz, e você entende, oh Senhor, graça te dou. Olha lá você. Então o Espírito de Deus, ele zela, ele cuida de nós. Vocês lembram de Filipe? Filipe estava na casa dele, um anjo manda ele ir para a estrada, e ele ficasse ali esperando. E ele foi para a estrada, olha a obediência. Depois lá, passa a carruagem com o eunuco, lendo lá a Isaías, e de repente o livro de Isaías, e o Espírito Santo fala para Filipe, corra e sobe na carruagem. Filipe saiu correndo e subiu na carruagem. Viu o que é ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos? E aí a pergunta é: vocês também são guiados do Espírito Santo? Ah, meu Deus, eu creio que sim. Sim, irmão, o Espírito Santo está dentro de vocês. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é que, se nós nos enchermos dos lixos deste mundo, né? Me perdoa, viu, amados? Eu vou, assim, ser claro com vocês, tá? Se as pessoas se envolverem muito nas redes sociais, e às vezes para ficar buscando ao Senhor, mas fica procurando saber vida de pessoas, o que tem isso, o que tem aquilo, redes sociais disso, e perdendo o seu tempo com essas coisas, como é que o Espírito Santo vai trabalhar em sua vida, porque ele vai sempre te sinalizar e você não está em comunhão com o Senhor Deus. Porque se alguém está passeando dentro de uma rede social, não está em comunhão com Deus, vocês concordam? Né? Está em comunhão com as coisas deste mundo, a concupiscência deste mundo. Vejamos que os crentes antigos buscavam a Deus até as madrugadas. Ainda existe muitos irmãos e irmãs que buscam a Deus até as madrugadas. Porém, hoje, muitos rodam e viram a madrugada, vendo todo tipo de lixo que existe e depois não oram a Deus. E quando acorda no outro dia, acorda com mau humor,
irritado, irritada. Por quê? Porque está avançando, e isso faz que você se afasta do Senhor. Irmão, irmã, para nós, se você quer viver mesmo uma vida cristã, quer viver uma vida com Cristo, não aparta a palavra de Deus da tua boca, não aparta a palavra do Senhor, amados. Glória a Deus nas alturas. Por favor, irmãos, em nome de Jesus, não afasta esta palavra de tua vida, não deixa ela sair do teu coração. Medita, lembra, você lembra de Josué? O que Deus falou para Josué? Josué, não aparta as leis deste livro do teu coração, antes medita nela dia e noite, para que te tão prudentemente conduza, não só você, mas todo o teu povo. Irmãos, que se cada um de nós, como pai, mãe, nos alimentarmos da palavra e ensinando nossos filhos, muitos problemas das casas serão evitadas. Muitos problemas das casas é culpa nossa, tá bom? Vamos assumir isso, sim, diante de Deus, por falta de vigília, por falta de oração, por falta de união, e assim vai entrando a soberba, vai entrando tantos outros pecados, e desta forma as pessoas não conseguem estar em comunhão com Deus. Tá bem, irmãos? Então vamos voltar aqui e ficam sabendo, glória a Deus, que nem Simeão, ele era cheio. Então, o Espírito Santo levou ao templo. Amados, vamos ter uma experiência dessa? Vamos deixar que o Espírito Santo nos leve? Queridos, quando vocês forem para a igreja, ou vocês forem para um trabalho, vocês forem fazer uma viagem, e, né, que nem as grandes cidades, vai num shopping para fazer alguma compra, enfim, faz a oração. Não são todos que oram. Vocês fazem a oração, fala, Senhor, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, eu vou a tal lugar, Senhor. Me guie pelo teu Espírito Santo. Me guarda, envia os teus anjos comigo. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja comigo. Senhor, prepara almas que estão com fome, com sede da palavra de Deus, da justiça de Deus. Tragam até a mim, Senhor, para que eu possa falar do teu evangelho, para que eu, irmãos, quantas vezes Deus fez uma obra dessa na minha vida, irmãos, e na vida dos outros. Vou aproveitar e contar um testemunho, como eu já disse a vocês, né? Este ano mesmo estive viajando para o estado da Bahia, glória ao nome do Senhor Jesus, e nós fomos, eu, minha esposa e minha filha, fizemos uma oração antes de viajar e dissemos, Senhor, nós vamos estar num passeio, mas estamos ao teu serviço, Senhor. Senhor, que nós sejamos, Pai, diante de ti, luz para aqueles que estão precisando. Pai, traz as almas necessitadas, as almas que precisam da tua palavra, para que possamos falar do teu evangelho. Irmãos, nós estivemos numa cidade na Bahia, né? Ali na cidade mesmo de Ilhéus, e não havia pousada, estava muito cheio, nós não conseguimos, uma pousada que nós sempre iria, estava tudo lotado, não conseguimos, e aí Amar através do aplicativo, conseguimos uma pousada, irmãos. E naquela pousada, uma pousada singela, mas muito bem arrumadinha, de uma família, uma pousada familiar, novinha, tinha um dos apartamentos novos ali, irmãos, e aquela casa tinha necessidade. Então, quando eu desci com meus ternos, e no dia seguinte, aquela senhora já perguntou se eu era cristão, eu me identifiquei que sim. Aí ela falou com o filho, olha, eles são crente. Ela falou, aí ele falou, eu já percebi porque ele desceu com os ternos, e então eu achei, inclusive é um modo dele falar, eu achei que é um pastor, e que eles não vão entender, né, irmãos, nosso ministério, mas eles entenderam assim. Bom, enfim, eles pediram uma oração. Irmãos,
E ali houve uma grande necessidade, e Deus operou grandemente. As almas choravam ali, glória ao nome do Senhor Jesus, e o nome de Deus está sendo glorificado. Houve mais, as orações que nós fizemos ali, o Senhor fez uma grande obra. Então, irmãos, viu? Nós temos que ser. Quem nos guiou naquela pousada? Quem foi? Foi o Senhor. Ele fechou todas as outras portas para aquela porta estar aberta. E assim, nós pensávamos em ficar em um dia, acabamos ficando 5 dias com aquela família, falando de Cristo, e Deus tomou um caminho maravilhoso, irmãos. Santo é o nome de Deus. Então, amados, que todos vocês sejam guiados por Deus, guiados por Jesus. Então, quando vocês fazerem compra, às vezes no supermercado, de repente esbarra uma senhora ali pertinho de você, e ela fala: "Oh, me desculpa, eu estou tão atordoada." Aí olha a oportunidade, ela deu a brecha, estou tão atordoada, quer dizer, ela está sem paz de espírito. Oh, minha senhora, aquela voz de mansidão: "Oh, minha senhora, não tem nenhum problema, mas você está atordoada, não é? Olha, Jesus Cristo é poderoso para pôr paz na tua vida, para resolver os problemas da tua vida. Você crê que Ele é poderoso? Olha aí, você está vendo? Isso é evangelho, irmão. Por que evangelho? Porque primeiro você tem que abrir a porta falando dela. Aí ela vai abrir o coração. Aí às vezes pode descer a lágrima dessa pessoa. Aí ela fala: "Mas Deus pode." Aí ela, tá vendo, ó, você aguçou ela. "Mas Deus pode fazer isso?" Sim, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus Cristo. E na palavra dele diz que é para todos: "Vinde a mim." Olha o evangelho: "Vinde a mim, vós todos que estão cansados e oprimidos, porque eu sou manso e humilde de coração." Olha, olha aí você entregando. O que está acontecendo? Aquela tribulação está sendo expulsa da vida daquela mulher, e a paz de Cristo entrando na vida da mulher. E, de repente, o Senhor vai e faz uma grande obra, e o nome de Deus vai ser glorificado. Isso é a guia do Espírito Santo de Deus, irmãos. Igreja, irmandade, procura dar um tempo mais para Deus, irmãos. Procura estar mais em comunhão com o Senhor no momento. Fica um pouquinho a sós, fica meditando na palavra, medita nas promessas de Deus, faz a sua oração, fala: "Senhor, eis-me aqui." Façamos igual Samuel: "Eis-me aqui, Senhor." Fala que o teu servo ouve. Quantas vezes, irmãos, o Senhor nos dá a graça, né, de fazer muitas viagens, e sempre pedimos: "Senhor, que possamos levar a paz de Cristo." Irmãos, já fomos em muitas casas de irmãos que estavam em pé de guerra, de separação. Separação. Com uma oração, houve uma união, choro, abraço, e não teve separação até o dia de hoje. Então, meus amados, isso não estou dizendo de minha pessoa em nome de Jesus, eu estou passando experiências para que dizer que todos vocês, Deus usa de cada um de vocês. O dom está na igreja, não é no ministério, não é no pregador. Os dons é para a igreja de Jesus Cristo. Isso significa que é para todos vocês, para toda a igreja de Cristo, inclusive os pregadores faz parte da igreja de Cristo. Mesmo pregador, nós também somos ovelhas do nosso sumo pastor, Jesus Cristo. Então, amados irmãos, vamos dar fruto para o nosso Deus. Ele deixou para nós talentos, e nós precisamos granjear esses talentos. Ele se ausentou e está no céu, mas ele vai vir buscar, e nós temos que apresentar os nossos talentos para o nosso Senhor Jesus. Você, como é que está os teus talentos? Está enterradinho? Ou você está granjeando ele? Vamos granjear? Vamos, enquanto ele ainda não veio. Então vamos granjear em nome de Jesus. Amados, voltando aqui na passagem. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo levou Simeão até o templo, e ali ele pôde ver, aonde que nós vamos ver o 28, que diz assim: ele, né, Simeão, então, tomou em seus braços. Simeão pegou dos braços de Maria, o nosso Senhor Jesus, que é o Messias,
e tomou dos seus braços, né? Olha que obra linda, né, amados? E louvou a Deus. E como é que ele louvou a Deus? Agora ele vai dizer. Ele falou assim: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Eu estou enxergando o Messias aqui. Os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Isso quer dizer, inclui os gentios, não é só o povo de Israel, todo o povo na face da terra, o mundo inteiro. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Irmãos, foi assim que ele louvou a Deus. Então vejamos aqui que essas palavras que saiu da boca de Simeão, né, irmãos, ela veio glorificando a Deus e ele disse: agora me despede. Quer dizer, posso morrer em paz, ó Deus, porque tu me deu a graça de enxergar o Salvador. Eu, porque ele conhecia que Deus tinha prometido o Messias. Por isso que ler as Escrituras, ela abre a nossa mente, irmãos. Nunca, irmandade, irmandade. Vamos ler as Escrituras. Ela abre a mente. Para Simeão, isso aqui é o nosso manual espiritual para a glória de Deus. Aqui está toda a verdade de Deus. Aqui está o conhecimento de Deus. Quer conhecer Deus? Então, lê as Escrituras, porque o Espírito Santo vai te mostrando e vai te revelando. Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, porque ele vai nos auxiliar. Alguém vai falar, mas eu não entendo o Espírito Santo. Hoje você está entendendo. Hoje, perdão, não entendo o Espírito Santo, não entendo as Escrituras. Hoje você está entendendo, porque o Espírito Santo está entre nós e está abrindo a mente de todos. E agora você não é mais leigo nem leiga. Agora você tem conhecimento do Senhor. E daqui para frente é só santificarmos e cada vez mais para os pés do Senhor Jesus e o nosso Deus Pai. Então, amados, nós vemos aqui que ele enxergou, agora ele fala: Senhor, me despede, agora eu posso descansar porque eu vi a salvação do Deus vivo. Ele viu nos profetas, nos salmos, a vinda do Messias. E ele mesmo abraça. Ele é um bem-aventurado, irmãos. Como hoje você também é uma bem-aventurada, o irmão é um bem-aventurado, todos são bem-aventurados que têm Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje, olha que coisa, irmão. Simeão abraçou o Salvador nos seus braços. Nós temos o Salvador dentro do nosso coração. Agora, veja bem, dentro dos nossos corações. Veja bem, o Senhor não falou que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estaria no meio? Igreja, vocês creem que o Senhor Jesus está aqui entre nós? O seu Espírito está aqui conosco? Glória a Deus, né, irmão? Então vamos dar glória a Deus, vamos louvar a Deus, irmão. Vamos servir a Deus de todo o nosso coração. E aqui, então, né, nós vemos que essa abrangência que ele falou aqui, irmão, uma abrangência muito grande, que ele disse, né, que o Salvador é universal, não é o Salvador de Israel, é um Salvador universal do Evangelho. Este é o Evangelho de Cristo, é o tema que o Lucas aqui, né, o evangelista Lucas, né, ele está colocando aqui nessas escrituras. Oh, glória a Deus! E o próprio Evangelho, né, que está aqui no livro de Lucas e Atos, porque Lucas escreveu também o livro de Atos. Lucas escreveu aqui o evangelho dele e também no livro de Atos é de Lucas também. Amados, uma obra divina. E aqui, então, nós vemos que José, né, e sua mãe se maravilharam com aquelas palavras que Simeão estava dizendo. Mas observa uma coisa, Simeão os abençoou. Quer dizer, Simeão olhou para o José e olhou para Maria, abençoou os dois também,
né? E Maria, sua mãe, eis que estava posto, né, irmãos, dizendo aqui, olha, nós podemos ver aqui que Simeão os abençoou e disse a Maria, a sua mãe, ele direcionou para Maria e falou assim, ó, eis que este é posto, este quem? O Salvador, Jesus, o seu filho, Maria, este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Quer dizer, Jesus foi posto ali, vai dar queda para muitos, quer dizer, muitos vão cair, não vai receber a salvação, mas outros também vai ser elevado a muitos em Israel, outros vão receber a salvação, e para sinal que é contraditado. Olha só, e para sinal que é contraditado. No versículo 35 diz assim: e uma espada transpassará também a tua própria alma. Estava falando da morte da criança. A criança, em 8 dias, irmãos, de vida, já estava profetizando a sua morte. Meu Deus. Maria estava já sendo preparada no dia da crucificação do Senhor Jesus. Olha como diz assim, ó. Vou repetir o versículo 35. E uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então, após a morte de Cristo, os pensamentos das pessoas foram se manifestando, e aí apareceu aqueles que querem ser salvos. Irmãos, então vamos entender essa passagem mais fundo. Então, aqui, irmão, quando nós vemos aqui do versículo 33, que quando José se maravilhou, quando Maria, sua mãe, se maravilhava, e Simeão abençoando os dois, e vai falar com Maria, nós vemos aqui que o Espírito Santo fez que Maria concebeu. Então, Maria já tinha ciência que foi o Espírito Santo que concebeu o filho Jesus, tá bom? Então, nós vemos aqui que espiritualmente Deus é pai de Jesus. Também, né, no corpo ali, Deus é pai de Jesus. Agora, perante o povo de Israel, perante a sociedade, José seria, assim, segundo a lei, o pai. Por isso que diz que olhou aqui para os pais, né? Nós vemos aqui que ele olhando para José e a mãe, né? Olhando ali, ele abençoando. Então vejamos que isso é diante do pai. Então o Senhor Jesus, irmão, ele é um divisor, né, na história, ele é um divisor espiritual na sociedade ali, que é um sinal glorioso, contraditado, é um sinal contraditado. Por quê? Porque Cristo nasceu pelo Espírito Santo, ele foi vindo de Deus, foi Deus que gerou Jesus e Maria. Isso no mundo não existe, isso na vida humana, fisicamente, não existe. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Agora, não vou falar nem dos seus problemas, nem do meu, nem das nossas causas. Tem alguma coisa para nós que é impossível, mas para Deus é impossível? Não, para Deus tudo é possível na tua vida, na minha vida, porque olha só na vida de Maria como é que foi. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmão, o que quer dizer aqui? Muitos de Israel, como aqui está escrito, né? Muitos de Israel, irmãos, caíram eternamente, porque foram incrédulos. Quem foi? Os fariseus, os saduceus. Lembra de Caifás, por mentira, entregaram Jesus para matar Jesus? Eles não eram incrédulos? Então, esses aqui foram a quedas, que aqui ele está dizendo que esse é posto por uma queda e também elevação de muitos de Israel. Então, para os fariseus, para os saduceus, para os anciãos, para os sacerdotes, sumo sacerdote, foi uma queda. Eles caíram eternamente e perderam as suas vidas eternas. Mas para outros, houve o sinal. Você viu que os judeus
os doentes, os enfermos, tocava na hora do Senhor Jesus, buscavam Jesus, outros eram convertidos, e assim muitos creram em Jesus. Na pregação de Pedro, numa noite, quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador, a elevação de muitas pessoas. Entendeu, irmãos? A queda, quando Jesus foi crucificado, foi pelas invejas e tantas outras coisas, né, irmãos? Mas nós vemos aqui que a palavra de Deus, ele se cumpriu, irmãos, e pela fé foram levados para a vida eterna todos aqueles que creram. Então, Maria, agora vamos falar de Maria, irmãos. Nós estamos aqui centrados no Senhor Jesus e vamos agora observar uma coisa. Irmãos, imagina isso. Maria, vamos entrar agora assim um pouquinho dentro do sentimento de uma mãe. E principalmente quem é mãe, eu acho que você vai sentir mais forte agora. Maria recebe o anjo, o anjo anuncia, Jesus nasce, vai para o templo, Simeão vem aqui, abraça, profetiza, depois Simeão vira para Maria e conversa com ela, e que eu vou repetir essa passagem de novo, ele olha para Maria, sua mãe, e diz, a mãe de Jesus, né? E fala assim, ó, eis que esse, quer dizer, este menino, esse Salvador, esse Messias, é posto para a queda e elevação. A queda de muitos, porque são incrédulos, e a elevação de muitos, porque crerão nele, em Israel. E para sinal de contraditado. E uma espada passará também transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quer dizer, Jesus estava ali, né, irmãos? Criança, foi devolvido no colo de Maria, e Maria recebe essa profecia. Jesus, seu filho, vai morrer por amor de muitos e vai salvar a vida de muitas pessoas. A sua alma vai ser transpassada. Salmos 22 diz do Messias. E ela guardou aquilo no coração. Agora, irmãos, imagina essa profunda dor. Maria sofreria uma profunda dor ao ver o seu filho Jesus ser rejeitado, irmãos, e depois ser morto. Vocês imaginam ela indo lá na crucificação do seu próprio filho, como mulher não pode fazer nada, e ela sabendo que Jesus, o seu filho, foi rejeitado, foi muito claro, por causa da inveja, porque não creram nele, e ela conferindo tudo no coração, e naquele momento, ela sofrendo por causa do seu filho sendo morto, por causa da rejeição do povo, dos líderes daquela época. Pensa um pouquinho na mãe como ela sofreu, irmão. Mas tudo isso era plano de Deus. Aí alguém poderia pensar assim, mas Deus não teria um plano melhor para o seu filho Jesus? Irmã, irmão, o teu pecado é tão grande, o meu pecado é tão grande, o pecado da humanidade é tão grande que não tem como pagar. Então precisou o próprio Deus Filho entregar a sua vida para que pudesse perdoar os nossos pecados. Diante de tudo isso, você ama Deus de coração. Você ama o Senhor Jesus de toda a tua alma. Diante de um conhecimento disso, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu amado, minha amada irmã, e todos que vão ouvir esta leitura da palavra de Deus. Você ama mesmo o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, sabendo que você hoje é perdoado os seus pecados porque você creu em Jesus Cristo. Agora você está conhecendo a vida dele, porque muitos crentes não conheciam a vida de Jesus, só sabia que ele era Salvador e que só através dele nós somos perdoados. Mas você não sabia
a tal ponto que Jesus tinha que enfrentar, porque o nosso pecado era gravíssimo, é gravíssimo, é muito grave. Não tem como salvar a humanidade. Deus precisou tirar o filho dele da glória dele para resgatar as nossas vidas para Deus. Ou seja, glorifica a Deus pela oportunidade que o Espírito de Deus, por misericórdia dele, você não merece. Eu não mereço. Nenhum de nós merecemos a graça de Deus. Nenhum de nós merecemos o nosso nome no livro da vida. E ele, por amor a cada um de vocês, ele escreveu o teu nome lá. Dê valor a Cristo, irmão. Dê valor à graça de Deus. Não anda de qualquer jeito. Se dedica a Deus. O tempo aqui é tão curto. O nosso tempo está passando. Logo, logo Jesus vem. E na vida de alguns vai morrer, vai para o cemitério daqui a pouquinho. Mas vai confiante, crendo que Jesus vai vir te ressuscitar e levar para Ele. Vamos nos alimentar. Vamos nos alimentar da fome. Você tem fome e sede da justiça de Deus? Então você tem fome e sede da palavra? Se alimente dela. Coma, porque ela te dá vida eterna. Irmão, quanto mais nós se envolvemos com Deus, mais brilhamos na presença dEle. Quanto mais andamos com Deus, mais semelhante ficaremos com Ele. Está entendendo, igreja? Então, Maria, ela sofreu, glória ao nome do Senhor Jesus. Ela passou por um sofrimento tão grande, irmãos. Glória a Deus. Tudo isso por causa de uma incredulidade e a rejeição do nosso Senhor Jesus depois da sua morte. Então, irmãos, hoje, glória ao nome do Senhor. Hoje nós somos perdoados, conforme está aqui nas Escrituras. Hoje todos, por isso que Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhecerá o Pai se não for por mim, ninguém conhece a mim se não for por meu Pai. Sem Cristo não há salvação. E se você conhece Jesus e agora está conhecendo a vida dele melhor, aí como você não vai amar Cristo? Irmãos, eu creio que depois de uma reunião dessa, depois de uma explicação dessa aqui que Deus está nos dando, só se alguém aqui não estiver prestando atenção, se não estiver na comunhão, porque eu creio, espero que todos estejam na comunhão, tanto na plataforma como nós aqui. Mas se não estiver na comunhão, você está perdendo a maior chance da tua vida. Você está perdendo o que é mais precioso. Tomamos cuidado com isso, tá bem? Eu até, dentro da palavra de Deus, eu peço para que todos estejam em comunhão. Não deixa nada, nada roube a mente de vocês, irmão. Principalmente numa leitura da Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. E não percam tempo com conversas ociosas, tá bem? Então, queridos, e aqui nós vemos, então, nessa passagem, né, que Simeão, ele, glória ao nome do Senhor Jesus, ele tem profetizado isso. Irmãos, aqui agora nós vamos ver, né? Aqui nós vemos aqui que vai se falar de Ana agora. E estava ali uma profetisa Ana, que era a filha de Fanuel, da tribo de Aser, né? E esta era também uma mulher avançada de idade. Irmãos, nós vemos aqui no versículo 36, 37, 38, nós vemos que ela era uma mulher avançada de idade. Ela tinha vivido com seu marido, né? Desde a sua virgindade, 7 anos. Então, ela tinha casado, ela é uma mulher virgem, casou com seu esposo, ele viveu 7 anos e depois morreu. E depois desses 7 anos, até a idade dela de quase 84 anos, ela ficou viúva. Ela não casou mais. E o que que ela fez? Ela se dedicou ao Deus vivo, à oração, a jejum, e participava dia e noite. Então, essa vida desta mulher foi totalmente para Deus, totalmente para o Senhor. Então, vejamos aqui que esta mulher, né, irmãos, ela estava dedicando ao Senhor. E depois vemos aqui que, no versículo 39, que quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, eles voltaram a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Então,
eles cumpriram tudo que estava escrito na lei. Foi lá, teve a circuncisão e teve lá a oferta do primogênito para Deus, para a santificação a Deus, né? E vejamos aqui, então, que eles acabaram, né, voltando para casa ali, glória ao nome do Senhor Jesus. E vejamos, então, que o menino crescia. No versículo 40, ele crescia e era fortalecido no espírito. Olha só, fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, agora eu vou fazer uma pergunta. A graça de Deus está sobre vocês? Sim, a graça de Deus está sobre vocês. Agora, como é que nós temos que ser fortalecidos em espírito? É procurar ler, é procurar os interesses. Você acha que Jesus, como criança, ele não estava lendo as Escrituras Sagradas? Ou vocês acham que não? E tem um detalhe, irmãos, para os judeus, isso é muito interessante, tá bom? Nós vamos depois ler aqui à frente, eu vou deixar um pouco mais para frente, só vou adiantar um pouquinho, tá? Naquela época, os judeus, tá bom? Os judeus, ele tinha criança até os 12 anos, tá? Com 13 anos, o menino com 13 anos, para nós ainda é uma criança, lá para eles já era um homem. A infância, a criança vai até 12 anos para os judeus naquela época, povo de Israel. De 13 para cima, já é homem. Para nós aqui ainda é criança, não é verdade? Mas esse era o costume. Mas isso eu vou falar com vocês na outra leitura, tá bom? Mas eu quero voltar aqui e dizer que enquanto Jesus era criança, e ele foi o quê? Ele foi crescendo e ele foi se fortalecendo no espírito. Irmão, para ele se fortalecer em espírito, vocês concordam? Como eu posso me fortalecer no espírito? Vamos nós aqui nos dias atuais, como discípulo de Cristo. Como você pode se fortalecer no espírito, irmão e irmã? Através da palavra de Deus, porque você vai adquirir conhecimento, você vai usar as palavras de Deus na sua vida, na sua boca, e você vai estar em oração. Irmãos, olha, guarda isso em vosso coração. Primeiro, irmão, ó, presta atenção. Não tem crente, olha, guarda isso. O crente sem a palavra de Deus, ele não ora. Tem preguiça de orar. Ele tem preguiça de orar, sim, ou ela. Não tem sentido. Mas quando o cristão lê a palavra de Deus e ela vai ter essa consciência, quando ela termina a palavra de Deus, ela vai dobrar o joelho, ou ele, falar: Senhor, graças te dou, Senhor. O teu Espírito Santo me revelando aqui como foi com teu filho. Senhor, eu te agradeço. Você vai ser grato, você vai dobrar o joelho e vai falar: Senhor, graças te dou. O Senhor escreveu meu nome no livro da vida, eu não merecia isso. Jesus veio para salvar a humanidade, não é só Israel. Eu faço parte desta terra, então eu estou sendo salva. Agora eu tenho consciência através da palavra do Senhor. Quer ver só, irmãos? Quer ver uma passagem para nos dar consciência? Abre no livro de Efésios, capítulo 2. Vamos ali no livro de Efésios, no capítulo 2. Vamos ver, glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui, ó. Olha que lindo. Como que a gente não vai dobrar o joelho para depois falarmos com Deus? Depois de uma leitura dessa maravilhosa. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Efésios capítulo 2, diz assim. Eu vou ler aqui o versículo 8, até eu pegar um pouquinho aqui, ó. Ó. Eu vou ler até o versículo 8, tá bom? Não, versículo 10, só para vocês entenderem. Guarda isso. Olha se isso aqui, quando nós alcançamos esse entendimento, depois nós não dobramos o joelho para falar com Deus. Olha, aqui fala a salvação é pela graça. Então, você não entende de salvação, ninguém está entendendo de salvação direito. Vamos supor assim, que uma boa parte já sabe e outra não. Então, vamos ler a Bíblia aqui no Salmo para ver o que é a salvação.
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Então, eu entendi que quem vivificou? Jesus nos vivificou, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. As ofensas é pecado, né? E no outro tempo, antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, que é o nosso adversário, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, antes você não conhecia Jesus, você era também desobediente e cometia pecado. Hoje, com a leitura da Bíblia, você está tendo consciência, porque o Espírito Santo, toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo te traz para as Escrituras. E aqui, então, nós lendo, ele está nos mostrando que antes o Espírito que naquela época era que operava nos filhos da desobediência. Então esse espírito já não tem mais poder sobre os filhos de Deus, porque esses demônios que faz as pessoas pecarem, eles nos tentam, mas nós estamos com o Espírito de Deus e se nós seguirmos o Senhor, obediente a Ele, submisso a Ele, na doutrina dele, nos conselhos dele, nos ensinamentos dele, nós não vamos ser desobedientes a Deus. Então vejamos bem, no versículo 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Quer dizer, antes de conhecer Cristo também nós éramos desse jeito, né? Fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Agora vocês não são mais. Por quê? Porque veio Jesus Cristo e nos fez filhos de Deus. Está mudando os nossos pensamentos? Estamos ficando mais gratos? O nosso destino está mudado? Cristo mudou a nossa vida? Por quê? Porque você deixou ele mudar, você aceitou ele, então ele mudou a tua vida. Olha só o versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, Cristo nos vivificou juntamente com ele, né, com Cristo. Pela graça sois salvo. Então, irmão, foi pela graça que nós estamos sendo salvos. Jesus nos deu esta graça maravilhosa. E nos ressuscitou, aqui, ó, no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouro, o futuro, nós estamos nesse século agora, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Presta atenção nesse versículo 8. Porque pela graça sois salvo por meio da fé, isto é, não vem de vós, é um dom de Deus. Irmãos, esta graça, nós somos salvos dela através da fé. Por que fé? Porque eu creio em Cristo, eu tenho fé nele e creio. Ele é o meu Salvador, ele deu a vida dele por mim. Olha como as coisas vão mudando, o Espírito Santo me ensinando a vocês, abrindo a nossa mente, tá bom? Aí diz assim no versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, irmão, olha bem, se tem aqui entre nós que você acha que a ordem é para nos santificar, mas se você põe no seu coração, eu sou santo, eu não roubo, eu não minto, eu ando numa santidade, comigo assim, você está pecando. Por quê? Porque você está se auto-santificando, e quem santifica é a palavra de Deus em nós. Você lembra do publicano e você lembra daquele fariseu, aquele que falou na oração: graças te dou, Senhor, porque eu dou isso, faço dízimo, tal, tal, tal. Aí ele vai e aponta para o publicano: eu não sou igual a este. E aí começa então a condenar aquele publicano. Aí a oração do publicano: ele não consegue olhar para o céu, porque ele foi acusado, e ele bate no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Quem saiu justificado? Aquele homem que tinha as escrituras se santificando, auto se santificando, ou aquele que pediu misericórdia e reconheceu que é pecador? Então, irmãos, para que todos saibam aqui que não são as nossas obras que vai salvar nós, mas é a graça de Cristo que salvou nós. Agora, dentro da graça de Cristo, nós temos que crescer nas obras.
em Cristo Jesus. E todas as obras é de Cristo, não é nosso. Então, você vai brilhar. Os frutos que você vai dar é do Espírito Santo, proveniente dele, e você dá esse fruto porque você é cheio do Espírito Santo. Entendeu? Todos somos cheios. Irmãos, quando nós temos essa consciência que esta graça, nós somos salvos por ela, por meio da fé, e isto não vem de nós, é um dom de Deus. Deus deu Cristo Jesus para nós, e nós hoje temos Jesus Cristo na nossa vida, aonde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você, templo do Espírito Santo, um barro desse que sou eu e você, pó de terra, e Deus, todo o céu, o universo, veio morar dentro de nós, de cada um de vocês. Irmãos, e aqui diz assim, essa passagem, então, irmão, que ninguém aqui se glorie. Ai, você é muito santo, eu sou muito santo. E não tem aqueles que ainda falam assim, esse homem é de Deus. Irmão, quando nós recebemos isso, fala, Senhor, se ele soubesse que eu sou tão barro quanto ele, ou quanto ela, Senhor, eu tenho as minhas fraquezas, eu também acabo errando na tua presença. Tem dia que eu levanto, Senhor, e cometo algum erro, e tenho que correr nos teus pés, e eles estão achando que eu sou tão santo. Senhor, me purifica, Senhor, me santifica junto com eles. Olha só a tua humildade, e uma humildade do quê? Uma humildade sincera, porque você não está sendo, irmão, hipócrita ou irmã hipócrita, porque você está reconhecendo os teus erros e achando que os outros acham que você é um santo e uma santa. Irmão, não é verdade que nós estamos nos santificando em Cristo Jesus. Agora sim nós estamos sendo salvos por causa das obras de Cristo em nossas vidas. Aí sim, nós temos agora fazer obras em Cristo, pregar o evangelho, anunciar a graça, orar, buscar, fazer jejum, do jeito que Deus usar de vocês. Mas toda essa obra, tudo isso é a glória de Deus, é de Cristo, a glória é dele, nada nós. Somos só varas produzindo frutos para Deus. De quem é a glória? Para Deus, é dele. Então, somos varas dele, varas em Cristo Jesus. Sem Jesus, nós não fazemos nada. Agora, diante de todo esse entendimento, de tudo que eu acabei de ler para vocês, você viu como agora, se vocês meditaram, dá vontade de dobrar o joelho e falar com Deus agora, não dá? Fala, Senhor, eu lhe agradeço, agora eu entendi, Senhor, foi através de Jesus que eu estou salvo, veio pela fé, isso é um dom, o Senhor me deu esse dom, eu tenho esse dom, e eu sei que não é minhas obras, Senhor, não é minhas obras, eu não vou me vangloriar, porque eu não sou merecedor, eu não sou bonzinho para receber esse dom, eu não sou santinho para receber esse dom. É que o Senhor olhou na terra e me encontrou. Irmão, como é que você não vai orar? Quem é o cristão que, quando tem essa percepção que o Espírito Santo revela para esse cristão, não dá vontade de ajoelhar e agradecer a ele e as lágrimas descer de tanto? Então, o que o Senhor quer nos ensinar? Quanto mais lê a Bíblia, mais você vai orar a Deus, mais você vai agradecer a Deus, porque Deus está revelando todos os planos dele para nós aqui na terra. Todos os planos. E é aqui, então, agora você entendeu porque Simeão abraçou Jesus Cristo? Porque chegou o dia deles e o Senhor mostrou para ele nas Escrituras. Glória ao nome do Senhor. E aqui, então, nós vimos, por isso tem essas mulheres aqui, irmão, que essa Ana, ela servia a Deus, irmão, ela agradecia a Deus, né? E aí nós vemos isso. E aqui o menino Jesus, ele também lia, quando ele era criança, estava lendo as Escrituras, ele orava a Deus e ele buscava a sabedoria de Deus e a graça de Deus estava sobre ele. Então, eu já falei isso com vocês agora há pouco. A graça de Deus está entre nós? Está. Então, nós estamos procurando ler a palavra de Deus? Estamos. Vocês estão aqui, ó, nós estamos aqui com a Irmandade no YouTube, uma boa quantidade, com vocês aqui, e nós estamos se enchendo de sabedoria que é de Cristo, sabedoria de Deus. Irmãos, eu estou aprendendo com vocês. Porque nesse momento o Espírito Santo vai mostrando coisas para nós. Então nós estamos aprendendo junto. Irmãos, se tem um professor aqui entre nós, é Jesus Cristo. É o Senhor. Se tem um mestre que cuidou dos discípulos quando ele estava na terra,
é Cristo. E esse mesmo mestre, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio de nós. Ele, como Salvador e como professor, ensina a nós nesta manhã também. Glorificai a Deus, sirvam a Deus com toda a alegria do vosso coração. E quanto mais ler, você está vendo que você tem conhecimento. Através do que nós lemos hoje, aqui agora, em Efésios capítulo 2, até o versículo 10, nós percebemos, então, né, versículo 8, percebemos quanto nós éramos desobedientes, e hoje nós estamos na obediência da palavra de Deus, nós estávamos considerados como filho da ira, agora nós somos filho do Deus Altíssimo, e quem intermediou tudo isso? Senhor Jesus, o nosso Salvador. Esse aqui que Simeão contou para Maria, que a espada iria transpassar a sua alma. Este aqui que nos intermediou e fez nós ser filhos de Deus. Éramos destituídos da glória de Deus. Através de Jesus, somos filhos de Deus. Co-herdeiro do herdeiro de Deus, somos co-herdeiro de Cristo. Você está feliz por isso, irmã? Você está feliz por isso, irmão? Todos que estão ouvindo estão felizes que você faz parte disso? Como agora não alegrar o nosso coração sabendo que o nosso futuro está nas mãos de Deus, que nosso futuro está nas mãos do Senhor, que verdadeiramente cada um de nós nos entregamos de corpo e alma para o nosso Senhor Jesus. Mas será que todos se entregaram mesmo, irmãos, de todo o coração? Revê um pouco a tua vida, deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo guiar. Irmãos, só para que vocês entendam, está terminando, mas entenda, porque a vida de muitos crentes, existem algumas tribulações, Deus permite, existe, principalmente no Evangelho, mas por que muitos crentes sofrem? Por que muitos crentes têm problemas no seu casamento, têm problema no seu trabalho, na vida social? Porque muitos crentes não deixam Deus guiar a sua vida, não deixa o Espírito Santo, é sangue quente, comigo é assim, comigo é desse jeito, comigo é aqui, eu vou tomar essa atitude, eu vou fazer aquilo, e aí você só vai arrumar brasa para a tua cabeça, aí depois tem que correr, irmão, ora a Deus por mim, estou passando por uma prova, por uma perseguição, por um fogo, eu estou sofrendo, eu estou passando por tanta coisa, olha, Deus parece que não está na minha vida, não, é a tua boca que abre demais, e aí você só vai trazendo brasa viva para o seu peito, para a sua boca, para a sua vida, irmão, quem tem Espírito de Deus, tem autocontrole, quem tem Espírito de Deus tem mansidão, tem paz. Quando entra um conflito, prefere deixar nas mãos do Senhor, fechar a boca, deixa Deus trabalhar. Você vai ser humilhado hoje, Deus te exalta amanhã. Se não exaltar na terra, te exalta na glória. Porque se Deus te colocar no reino dele, já é uma grande exaltação, não é, irmãos? Tem uma exaltação maior do que essa, levar você de Cristo levar você para a sua própria glória? Existe uma exaltação maior do que essa? Não existe, porque Ele mesmo levará para si cada um de nós. Então, irmãos, por isso que tem crente, por que muitos crentes estão perdendo a graça? Por que muitos crentes perderam o seu casamento, irmãos? Porque não conhece a palavra de Deus, não conhece a leitura da Bíblia Sagrada, não, porque a Bíblia Sagrada nos faz ser humilde, faz nós meditarmos, porque o Espírito Santo faz nós conhecermos a vontade de Deus, nós teremos mais paz, compreensão um com o outro, o amor cresce mais, porque vocês mesmos não falam assim, e eu também não falo assim, uma glória chama outra glória, uma bênção chama outra bênção, não é assim, irmãos? Não é desse jeito? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, é desta forma, uma obra chama outra obra, uma glória chama outra glória. Então, queridos, a palavra de Deus, ela vai abrindo. Então, o amor, se você tem amor, esse amor vai crescendo cada vez, porque isso vai sendo mútuo, um passando para outro. E nós estamos num tempo de apostasia, nós estamos num tempo, irmãos, que está muito difícil. Muitos apostataram da presença de Jesus, abandonaram a fé, outros também estão abandonando
tornando. Outros, irmãos, o mundo, a iniquidade no mundo está crescendo, e por causa da iniquidade, crescer muito, o amor de muitos estão esfriando. Irmãos, e nós aqui com a palavra viva para nos levar para a glória de Deus, e Jesus está, e Deus sabe que vai abreviar todos esse tempo para nos salvar, e o tempo está chegando. Não durmam no tempo, não ficam perdendo tempo com coisas que são lixo. Varre esse coração. Deus diz que vão entrar no céu os puros de coração, irmão limpa. Precisamos purificar o nosso coração, arranca os lixos que estão aí dentro, e o nome de Deus vai ser glorificado. Então, esses são os conselhos que Deus nos dá hoje, irmãos. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.